Para! Bem-vindos a mais um Eu Vou com Greg e no vídeo de hoje falarei para vocês como que foi a minha experiência de intercâmbio na Austrália. Então eu irei abordar aspectos como escola, vivência, acomodação, desenvolvimento no inglês, distância, tudo isso. Não passa um minuto desse vídeo porque tá imperdível. Você vai adorar cada uma das dicas, das experiências que o Greg aqui passou. Então, vamos lá? Preparado? Roda a vinheta! Primeiro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo do Eu Vou com Greg para que mais pessoas possam ver e possam conhecer o meu trabalho. Porque viajar com o Greg é muito melhor! Um brinde pra nós, gente. Gente, nesse vídeo será mais uma conversa franca com vocês, para você que está pensando em mudar para a Austrália ou até mesmo para outro país. Como que foi que surgiu a ideia do Greg mudar para a Austrália e como que foi a minha experiência? Você fala, Greg, foi difícil para você mudar para a Austrália, como que foi? Gente, eu decidi mudar para a Austrália no final de 2016, quando eu estava terminando minha faculdade no Brasil. Sou formado em design de moda no Brasil. Então eu estava terminando a faculdade, eu trabalhava em um trampo que eu gostava, mas eu não tinha tanta liberdade para fazer coisas que eu gostaria. Então eu falei, meu ponto aqui está se encerrando, eu vou procurar outro caminho. E conversando com um amigo, um dia ele me falou sobre a Austrália, né? De como a Austrália era e tal, que a gente poderia trabalhar e estudar aqui. No caso, estudar e trabalhar. Estudante tem direito a trabalhar na Austrália 20 horas semanais. Daí eu comecei a pesquisar e depois dessa conversa, em 2 dias, eu tinha decidido mudar para a Austrália. Eu mandei e-mail para várias agências, peguei vários orçamentos, até achar uma agência que eu gostei, que a escola era boa e que tinha uma proposta bacana, um valor ok, e fechei. Comecei a fazer processos de imigração, documentação, corria na faculdade também e comprei minha passagem antes deles aprovar o visto. Enfim, isso foi em outubro, em março eu estava aqui. Fazem 4 anos que eu mudei para a Austrália. O tempo passa, viu, filho? Você fala, Greg, como que foi sua chegada na Austrália? Foi difícil? Gente, uma experiência particular, tá? Pra mim não foi tão difícil mudar para a Austrália porque eu tinha mudado para São Paulo. Eu sou de Pernambuco, do interior de Pernambuco, em Alagoas. Então, mudando para São Paulo, com 18 anos de idade, para fazer faculdade, para procurar o primeiro emprego, assim, não preciso falar muito, né? A pessoa ela já come o pão que o diabo amassou no país dela mesmo. Ou seja, quando eu mudei para a Austrália, eu estava um pouco mais velho, estava com 24 anos, né? Já estava mais, né, evoluído, tinha vivido em São Paulo, tinha viajado para outros países. Então, mudar para a Austrália foi difícil, mas não foi tão difícil como mudar para São Paulo com 18 anos. Então, nesse ponto aí, é um ponto positivo para mim, porque eu já tinha essa experiência de mudar para São Paulo. Lembro que eu cheguei aqui em Sydney numa quinta-feira, 5h30 da tarde. Fiquei durante 2 dias em um hotel, porque o meu homestay, que foi o tipo de acomodação que eu escolhi pela agência, só começava no sábado. Então fiquei no hotel, não consegui dormir, acordei ansioso para ir ver a Opera House e a Harbour Bridge. Fui, caminhei, vi o amanhecer. Não consigo apagar na minha mente porque foi o começo de uma nova construção, de uma nova história, de um novo Gregório. Não que eu matei o outro e nasceu um novo, mas tipo, a gente começa a se moldar, a gente começa a enxergar o mundo de outras formas. Então foi muito legal. Mudei pro meu homestay. Geralmente as pessoas falam que homestay não é legal, porque depende da família que você pegar, a família controla o que você come, controla a hora que você vai dormir, para onde você vai. O homestay que eu fiquei, eu tive muita sorte. Era de um grego, e esse grego foi, pra mim, eu considero como um pai, a gente é bons amigos até hoje. Eu morei na casa dele, pra você ter ideia, 2 anos e 2 meses. Eu fechei o contrato com ele para ficar só 1 mês na casa dele, que fala, depois eu mudo da casa dele e vou para um lugar mais barato. Mas, gente, quando o meu contrato venceu de 1 mês, ele falou, Gregório, se você quiser ficar aqui, você pode ficar, você me paga a cada 2 semanas ou por mês, tanto faz, porque aqui na Austrália a gente geralmente paga as contas por semana. Mas a gente fez essa coisa, eu falei, não, tudo bem. Fui ficando, enfim, fiquei 2 anos e 2 meses. E o cara, tipo, a gente era família, sabe? Morava eu, depois chegou mais outro brasileiro.
que ficou na casa também, e a gente era mesmo que uma família, sabe? Até hoje eu considero o homestay dele um dos melhores aqui de Sydney. A gente se fala, então ele cozinhava e tal, e a gente não precisava cozinhar nada, café da manhã, almoço e janta, tudo pronto para todos nós que morávamos na casa. Então eu tive muita sorte, o cara nunca tentou me controlar para onde eu ia, o que eu ia fazer, me acolheu mesmo como família, sabe? Então eu acho que isso foi um ponto muito positivo pro meu começo de Austrália, né? Eu diria que foi um pai que a Austrália me deu, então eu sou muito grato por esse homestay. Se você tá precisando de dica, eu tenho um contato do cara até hoje, você vai ficar no melhor homestay de Sydney. Cola no Greg que é sucesso. Aí você fala, Greg, como que foi a escola, seus primeiros dias de escola? Gente, eu não falava praticamente nada em inglês, né? Pra você ter ideia, um dia eu fui pra Londres, aí eu fui pedir água, minha amiga falou, Greg, é water. Aí eu falava, gente, como que se escreve water? Eu não sabia, né? Aí eu olhava assim na parede e falei, gente, não tem, a água aqui não existe. Aí ela falou, Greg, tem. Enfim, uma hora a gente achou o tambor, tava do meu lado e eu não conseguia entender o nome. Pra você ter ideia do tanto que o meu inglês era babado, era uma situação pesada. Comecei na escola, primeira semana, segunda semana, terceira semana eu falei, gente, não vou aprender, sou muito burro, não tenho condições. Mas a professora não desistiu de mim, ela tentou, foi tentando, tinha muito brasileiro nessa escola porque eu decidi estudar à noite, porque no dia a gente tem a oportunidade de trabalhar. E muita gente da América do Sul, colombiano, chileno, gente do Peru, muito brasileiro. No começo é bom, porque como você não sabe praticamente nada, a gente vai se ajudando entre a gente, mas depois eu acho que é importante a gente manter-se um pouco mais afastado, porque senão você só começa a falar portunhol ou português. Então, eu recomendo isso. Então, fui fazendo, eu lembro que essa escola eu fiz 5 meses de inglês, considero uma escola com nota 8, 7, 8, era uma escola ok, a professora era muito boa, minha primeira professora, e eu desenvolvi o inglês. Só que eu não me senti 100% pronto, sabe? Daí o que eu fiz? Renovei meu visto e pedi mais 4 meses de inglês, com 2 de férias, e depois eu fiz um curso de Leadership Management, que é para ser líder, né? Para gerenciamento gerente de trabalho, projetos, empresas. Então esse curso também me ajudou bastante porque eu comecei a ver palavras que eu não via no meu dia a dia, né? Como era um curso de gerenciamento, de administração, eram palavras que não estavam na escola, né? Do dia a dia. Então isso me ajudou bastante. Mas voltando para o inglês, no começo não é fácil para ninguém, a gente sofre mesmo para aprender o inglês, mas com foco e fé a gente consegue. A minha vivência na Austrália nos primeiros meses, eu era praticamente um zumbi, eu saía para a escola para casa, academia, eu ia para academia e voltava para casa. E eu praticamente não saía de noite, gente, porque a vida noturna aqui na Austrália é muito diferente do Brasil. E eu não conhecia ninguém, então tipo, eu só focava em ir pra escola, pra casa e depois comecei a trabalhar, trabalho, casa, escola, academia. Então, isso foi um pouco da minha vivência. Óbvio que depois eu comecei a fazer amizades e comecei a sair um pouco mais, porque isso ajuda a você também quando você começa a fazer amizade com australiano ou pessoas que não são australianas, mas que falam inglês, né, 100% inglês, porque você começa a praticar o seu inglês. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu consegui falar inglês, formular uma frase com tudo da minha mente, assim, sabe? Eu tava numa conversa na minha casa, no meu homestay, e a gente tava discutindo sobre um assunto, acho que era religião, e eu consegui dar o meu ponto de vista, a minha opinião, sem usar o tradutor, né? O Google Translator. Então, não esqueço nunca esse dia, não esqueço até hoje, porque foi um passo a mais no meu inglês. Então foi muito legal. A cultura dos australianos, eles não são como a gente brasileira, eles são muito pontuais, eles gostam de seguir regras. Por exemplo, até hoje, se alguém me convida para um jantar, para alguma coisa na casa da pessoa, eu gosto de chegar na hora que a pessoa marcou, porque aqui é assim, 7 é 7, entendeu? Não é 7h05, 7h10, 7h20. Eles até falam quando eles vão fazer algum jantar que tem brasileiro, alguma festa, os brasileiros vão chegar atrasados. E a gente chega mesmo, né? Eu tento me policiar, porque fazem 4 anos que eu moro na Austrália, então eu acho que já deu para aprender um pouco de como funciona. Cultura, né? A Austrália é um país que é muito antigo, tem uma história riquíssima, os aborígenes moram aqui por mais de 60 milhões de anos, então tem muito para se conhecer, tem muito para se ver. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, então nos primeiros meses que eu estava na Austrália, todo final de semana eu procurava uma praia em Sydney para ir. Eu ia para a praia
passava o dia, voltava para casa e aproveitava o meu final de semana, porque era uma forma de eu conhecer mais até Sydney, né? Aí você fala, Greg, família no Brasil, colegas, como que você fazia? Hoje em dia eu já falo com frequência maior com a minha família, com os amigos não, porque, pra ser sincero, com o passar do tempo a gente se afasta um pouco, gente, porque é muito distante. Não é que a gente perca a amizade, não. Você fala com a pessoa como se você tivesse visto ela ontem, mas você não vai tá falando todo dia, até porque nem tem assunto, você não mora mais no país, não faz mais parte do seu dia a dia, né? Então, eu, geralmente, no começo eu falava uma vez por semana com a minha mãe para poder dar tempo de eu focar o inglês, sabe? Porque você começa a perceber que você tá aprendendo inglês quando você começa a pensar em inglês. Isso é muito importante. Você fala, opa, pensei em inglês, aí eu já tô no caminho certo. Distância. Gente, a Austrália é muito distante, né? Eu lembro que a primeira vez que eu olhei no mapa, que eu vi que eu tava numa ilha, no Pacífico, falei, gente do céu, mas é muito longe do Brasil. Isso aqui é uma ilha, gente. Eu não, tadinho de mim, não tinha me dado conta que eu tava numa ilha, no meio do Pacífico, no oceano mais profundo do planeta. E eu falei, gente, eu tava em casa sozinho, eu falava, gente, não acredito que eu tô numa ilha muito longe. E realmente a Austrália é muito longe, mas hoje em dia, com esses aviões super rápidos, em 24 horas a gente tá no Brasil, né? Até menos. Então, eu aprendi a lidar com a distância, gente, porque eu adoro esse país, é um país incrível. E hoje em dia, com internet, WhatsApp, FaceTime, a gente vê tudo, Instagram, as pessoas acompanham o dia a dia do outro, então parece que você viu a pessoa onde, né? Então, hoje em dia eu considero que é muito fácil de gerenciar a distância. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos. Aí você fala, Greg, e o que você achou dos preços? Gente, quando eu mudei pra cá, o dólar tava 2,65, o dólar australiano, né? Hoje em dia tá 4,25. Mas eu acredito que quando as fronteiras se abrirem novamente, quando as escolas estiverem buscando por estudantes internacionais, elas vão fazer bastante promoção. Por quê? Porque aqui, nesse exato momento, para quem tá em Sydney e quer fazer inglês, tem uma escola aqui que é uma das mais caras, que ela cobra 280 por semana, 280 dólares, né? É tipo bem caro. E agora eu sei que ela tá fazendo por 190, ou seja, é uma diferença muito grande, né? Muito grande mesmo. Então fique ligado nas promoções, principalmente se você tá planejando em fazer seu intercâmbio, porque eu sei que eles vão fazer bastante promoções, então não perca. E valores no começo, gente, como eu falei, eu fechei um mês de homestay no Brasil porque eu achei caro, mas o homestay era tudo incluso, café da manhã, almoço e janta, e eu tinha meu quarto só pra mim, sempre tive, ou seja, era um ótimo deal que eu tinha, né? Um ótimo contrato. Então isso foi muito bom pra mim. Aí você fala, Greg, e a dinâmica de vida? Gente, como eu falei pra vocês, no começo eu foquei muito em estudar, depois eu consegui emprego, e era estudar, trabalhar, casa. Aí comecei a sair um pouquinho mais, né, com os australianos, fazer amizade, pessoas de outros países, mas que falavam inglês, para poder praticar meu inglês. Eu nunca tive muita amizade de brasileiros, porque eu queria muito aprender inglês, né? Na verdade, ainda quero estar aprendendo, que é um aprendimento constante. Tem palavra que é impronunciável com 18 consoantes que a gente vai aprendendo. Mas tenho alguns amigos brasileiros aqui, tenho muita gente que eu conheço. Acho importante também ter contato com os brasileiros, né? Porque, querendo ou não, são pessoas do nosso país e a gente tem que manter esse vínculo também. Mas a minha dinâmica de vida era basicamente isso. Eu gosto de trabalhar muito quando eu estou em Sydney, porque eu gosto muito de viajar. Então, se tem um feriado, se tem um final de semana, eu sempre viajo, principalmente agora, quando eu vou com o Greg, para mostrar as belezas da Austrália para vocês. Meu estilo de vida é basicamente isso. Eu gosto de ir trabalhar, gosto de ir para academia e estudar quando eu estava estudando. Hoje em dia, eu não estudo, eu trabalho, vou pra academia e trabalho novamente, que eu vou com o Greg, que é o meu trabalho favorito. Então, no geral, gente, o meu intercâmbio pra Austrália, ele valeu muito a pena. Muito a pena. Eu me considero hoje um homem, né? Que quando eu mudei pra cá eu tinha 23, 24 anos. E, a gente acha que é uma coisa completamente outra, sabe? Porque quando a gente tá no Brasil, a gente pesquisa, as pessoas não falam como que é, elas não te contam, sabe? Ou eu não sei se elas falam e a gente que não entende, porque é outra realidade completamente diferente, sabe? Eu lembro que eu ficava pensando, será que eu vou conseguir arrumar emprego para me manter na Austrália depois que meu dinheiro acabar? Como que vai ser? E porque a gente não sabe quanto que as pessoas na Austrália ganham, né? A gente não sabe como que funciona o país. Só que a Austrália é um país muito rico, né? Agora, pra vocês terem ideia, o salário deles por hora é 19 dólares e 90 centavos, ou seja, é 20 dólares por hora, entendeu? Então, tipo, se você pode trabalhar, se você é estudante, você pode trabalhar 20 horas por semana,
dá pra você viver tranquilamente, entendeu? Se você não quiser juntar muita grana, não quiser fazer viagens super caras, dá pra você juntar, viajar, pagar suas contas tranquilamente. Então, no geral, o meu intercâmbio para a Austrália ele valeu muito a pena, porque tá valendo muito a pena, porque agora eu sou um homem, né? Então, tipo, me ajudou muito a crescer como pessoa, a observar o mundo de outras maneiras, a ver como um país super desenvolvido, um país que tem uma cultura incrível, muito educado, muito rico, administra seu povo, sua população. Então, a Austrália é uma caixinha de surpresas para mim. Depois de 4 anos morando aqui, eu ainda me impressiono, principalmente agora com essa época da pandemia, esse último ano que passou, as ações do governo, as formas como que eles gerenciam as crises. E, gente, é um aprendizado muito grande. E você fala, Greg, mas por que você decidiu ficar na Austrália? Gente, eu não vim com plano de ficar na Austrália para sempre, mas quando eu abri os olhos para onde eu tava, sabe, para a oportunidade que eu tava vendo, eu falei, isso aqui é um paraíso, isso aqui é uma coisa que não é, sabe, qualquer pessoa que tem oportunidade, eu tô tendo uma oportunidade de ouro. Então, meu filho, eu agarrei de abraço e falei, vai ser isso. E tô aqui até hoje, considero aqui como a minha segunda casa. E um conselho do Greg aqui, de amigo para amigo, para você que está planejando seu intercâmbio, quer mudar para a Austrália ou para qualquer outro país, não desista, acredite. Quando eu fechei meu intercâmbio para a Austrália, eu não tinha praticamente nenhum dinheiro guardado e eu consegui, tô aqui, a gente consegue, sabe? Eu acho que na luta, a gente batalhando, a gente acreditando, a gente consegue. Coloque na mente o que você quer, porque a mente da gente é muito poderosa, faça planos, se esforce. Às vezes a gente fala, não consigo, é muito caro. Pare de comer um sanduíche que você come no final de semana, pare de gastar um dinheiro com um drink que você compra uma cerveja no final de semana, que no final do ano você vai ver quanto que é a diferença. Então, acho que a gente, quando quer, a gente consegue. Então, esse é um resumo de como foi meu intercâmbio para a Austrália. No geral, valeu muito a pena, valeu 100%, tá valendo muito a pena. Então, eu recomendo, se você quer mudar para a Austrália, você está precisando fazer esse intercâmbio, foca, se Deus quiser as fronteiras vão abrir e você vai poder realizar seu sonho. Essa daqui é uma mensagem do Eu Vou com Greg, de amigo para amigo, gente. Decidi fazer esse vídeo, 4 anos de Austrália. Eu quero trazer para vocês, mostrar para vocês como que é, né? Como que foi essa experiência, como que tá sendo. Então, agora eu compartilho com vocês coisas do viajar na Austrália, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer, né? A ideia do Eu Vou com o Greg é te levar para viajar comigo, né? Para conhecer a Austrália. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações, deixa seu comentário, me segue lá no Instagram, @euvoucomgreg, porque é muito importante que eu tenha seu apoio e para que juntos a gente possa divulgar o meu trabalho para o máximo de pessoas que eu consiga e eu consiga estar passando a minha informação, a minha palavra, a minha vivência, a minha experiência para quem quiser mudar para a Austrália. Grande abraço, beijão e fiquem com Deus. Nos vemos no domingo.